Bem, pessoal, boa tarde. A gente vai dar continuidade à nossa disciplina de conservação de energia. E antes da gente iniciar, eu gostaria de dar um aviso, né, através dos formulários ali, eu não vejo o nome das pessoas que enviaram, né, eu só vejo um e-mail. E tem alguns e-mails que são, vou colocar como peculiares o nome, né? E aí eu não consigo dizer de quem que é. Tem alguns, assim, que são siglas e tal, que eu consigo ver, né? Mas que eu consigo discernir quem que é e tal. Após uma certa análise ali com siga. Mas tem alguns que eu não consigo. Então, eu lancei no sistema já a presença relacionada aos 3 primeiros encontros, tá? Eu acho que foram 3 e-mails, né, que tiveram problemas, né? Então, eu peço que, se por acaso, que depois vocês olhem lá no no Siga, tá? Se por acaso vocês estão com falta, né? E se estão com falta e responderam o formulário. Se isso aconteceu, é porque eu estou com algum problema em saber qual que é o seu e-mail. Então, por favor, me mande um e-mail dizendo, ó, esse e-mail corresponde à minha pessoa e tal, assim, tal. Beleza? Que aí a gente não cria mais problemas a partir disso aí, tá? Então vamos lá. Então, na aula passada a gente trabalhou alguns conceitos relacionados à eletricidade, né, como geral, né? E aqui a gente vai entrar mais na parte de eficiência energética de fato, né? E aí a eficiência energética ela está relacionado à conservação de energia, né? Vocês estão vendo minha apresentação, né? Normal. Aí na apresentação não estão vendo meu rosto, não, né? Tá aparecendo os dois aqui, tá normal. Ah, então de boa. Então, a partir disso, né, a gente vai continuar a nossa disciplina aí, nesse ponto, tá? E aí eu vou começar com 2 frases que eu tirei desse trabalho de um professor da UFSC, né, que ele fala o seguinte, né, a tecnologia parece endereçada, por definição, à obtenção de um resultado eficaz, a uma transformação da realidade na medida desejada, né? Então, o que é que ele quer dizer com isso, né? Que a tecnologia ela é produzida, a tecnologia é desenvolvida, né? Para que a gente obtenha esse resultado eficaz, né? Então, se a gente parar para pensar que a grande maioria não, todas as tecnologias que nós temos aí, elas têm esse aspecto de encontrar um resultado eficaz para nós, né? Ou para um melhoramento, né? Da nossa qualidade de vida, né? E sempre buscando esse resultado eficaz, né? E também que na tecnologia a eficiência do produto parece subordinar toda outra consideração. Essa aí é um pouco mais profunda, né? Porque isso aí entra um pouco no aspecto filosófico da coisa, né? Que quando a gente fala de um produto, a gente está falando de uma empresa. Quando a gente fala de uma empresa, né, ah, quando fala da empresa, a gente está falando de, de lucro, né? Então, a tecnologia, ela sempre vai buscar um produto mais eficiente, né? Na forma de se produzir ou na forma de entrega do produto, do uso final dele, para que ele obtenha um lucro, né? Então, isso aí até reforça um pouco a nossa necessidade de aprender um pouco sobre conservação de energia e eficiência energética, porque isso está intrínseco no mundo que nós vivemos, né, no mundo capitalista aí, nesse sentido, né? Então, isso é
uma verdade, não tem como a gente mudar ela, tá? Então, o que é eficiência energética, né? Vamos começar desse ponto. Eu não sei se a gente chegou a falar disso lá na nossa primeira aula, eu acredito que a gente tenha falado por cima, né? Mas, basicamente, quando a gente trabalha com energia, nós temos quando a gente trabalha como um processo, né? Então, existe um processo, a energia, ela é um insumo, ela entra dentro do processo produtivo, né? No processo produtivo como um todo, assim como, sei lá, na indústria de móveis, tu entra com madeira, mas tu também entra com algum tipo de energia, né? E aí essa energia, ela faz com que haja processos e transformações para que eu chegue a um resultado, né? Esse resultado, ele pode ser um produto, né, que ali não era para ter essa interrogação, né? O resultado final, ele pode ser um produto ou pode ser algo menos palpável, né? Um conforto térmico, por exemplo, né? Ou conforto de qualquer outro tipo, né? Que a gente vai ter nesse processo, né? Agora eu estou com o aquecedor ligado aqui, então isso eu estou transformando energia elétrica em energia térmica buscando o quê? O meu conforto, né? Aí isso é um produto para mim, né? E ele tem todo esse processo, esse ciclo, né? Eu tenho um tipo de energia, que é a energia elétrica, que está aquecendo o óleo, no caso desse aquecedor, né? Então, tem diversas transformações de energia ali que me entregam o resultado, que é o meu conforto térmico, né? E aí, quando a gente tem esse processo como um todo, a gente tem que ter uma leitura desse processo para que a gente possa fazer um diagnóstico, né? Porque o processo como um todo, né, ele vai passar por diversas etapas para chegar nesse resultado final, né? E para chegar nesse resultado final, ele vai gastar uma certa quantidade de energia, né? Quando ele gasta essa certa quantidade de energia, aí eu tenho um indicador de eficiência. Como assim esse indicador de eficiência? Vamos supor lá que para produzir uma caneta, igual essa aqui, eu gastei, sei lá, 10 kWh, né? E aí, esse é o meu indicador. Se eu faço uma modificação no meu processo, eu passo a gastar 9 kWh para produzir a mesma caneta, isso diz que o meu processo se tornou mais eficiente. Se eu gastar mais que isso, meu processo se tornou menos eficiente, tá? Então, quando a gente tem essa correlação estabelecida entre quantidade de produto e quantidade de energia gasta, a gente pode buscar produzir o mesmo resultado final com um gasto menor de energia, né? E aí a gente entra com várias ações para que seja permitido isso, tá bem? Se forem tendo dúvidas, considerações, podem me interromper em qualquer momento, tá? Ups, peraí. Cadê? Por que não passa? Então, algumas políticas públicas, né, foram criadas desde a década de 80, né, para tentar incentivar as pessoas, né, a terem utilizarem energia de uma forma mais racional, né? E uma delas é o Plano Nacional de Eficiência Energética, né? Que esse Plano Nacional ele está focado em aspectos tecnológicos e comportamentais. Aí ele foca bastante na questão do consumidor de energia elétrica, né? Ou consumidor de energia como um todo, né? Que é um plano que ele meio que financia as pessoas para tornar o seu processo mais eficiente, né? Por exemplo, existe uma linha de investimento, uma linha de financiamento, perdão, que ele
tem os juros mais baixos para tu instalar energia fotovoltaica na casa de vocês, né? Ou então, em caso de grandes consumidores de energia, a própria concessionária, a gente vai falar um pouco disso ali no terceiro item, a própria concessionária, ela banca algumas mudanças de uso de energia pelo consumidor, né? Daí a gente tem também o Programa Brasileiro de Etiquetagem, né, que eu não lembro exatamente qual ano que isso aconteceu, mas acredito que todo mundo já tenha visto esse rapazinho aqui, né, essa etiqueta em qualquer equipamento elétrico que você compre, você vai ter esse tipo aqui de etiqueta para mostrar para o consumidor se esse cara, comparado com os demais, os demais equipamentos iguais a ele, se ele é mais ou menos eficiente. Nesse caso aí é um que está no selo A, né? E tem diversas outras informações ali, né? Qual é o fabricante, a marca e tal, tudo bem certinho para você conseguir comparar, né? Eu tenho esse programa de eficiência energética ANEEL, né, que aí entra na questão das ações da concessionária. A concessionária, ela tem que gastar 0,5% do dinheiro que ela arrecada com venda de energia, né, ou concessionária de energia, ou a distribuidora de energia, ela tem que gastar essa quantidade aí do quanto ela recebe em ações de eficiência energética, seja isso através de programas de conscientização de uso racional de energia, seja através de incentivo a consumidores a instalarem sua própria geração, né, de forma, aí quando ele faz esse incentivo, vai ser de fontes renováveis, ou seja, ou eólica ou a fotovoltaica, né, e assim sucessivamente. E a gente tem a Lei de Eficiência Energética, que é sobre esse número aí, 10.295, ela é uma lei do começo dos anos 2000, na verdade, depois dela teve diversos decretos que atualizaram ela, né, se tiverem, ela que rege, tem como é que chama? Várias diretrizes do que se fazer na parte de eficiência energética, tá bem? E aqui até eu vou chamar a atenção também para esse nome, Procel, tá? Esse Procel é um programa, como está dito aqui, Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica. Ela é uma entidade da Eletrobras que ela busca essa questão de um uso eficiente de energia elétrica, tá? Então, eles têm até um livro bem bacana, vou ver se eu encontro eles para enviar para vocês depois, sobre essa parte de eficiência energética, tá? Daí a gente entra numa parte que é chamada de auditoria energética, tá? Esse nome auditoria energética, eu acho que muita gente escuta e já fica com medo, né? Quando se fala em auditoria, o pessoal já dá uns 3 tipos de tremelique diferentes, né? Que normalmente a auditoria não é uma coisa legal, né? A auditoria normalmente vem para as empresas, quem já trabalhou em empresa e tal, sabe que normalmente essa galera vem para arrancar o cabelo das pessoas, né? Mas aí a auditoria energética, ela está mais relacionada para fazer uma análise energética de uma instalação, né? Normalmente isso é muito feito em consumidores industriais e comerciais, né? E ela objetiva o quê? Determinar quem, quanto e como se está consumindo energia. E a partir disso daí, ele fundamenta a implantação de um programa de uso racional de insumos energéticos. Então, basicamente, ela tem a ideia de verificar o que e como está sendo gasto uma certa quantidade de energia, né? E a partir disso, ela mostrar algumas soluções e até mostrar para a pessoa, dependendo do procedimento utilizado,
mostrar para o consumidor como o quanto ele iria economizar fazendo aquelas atividades, aquelas mudanças, né? E ele é considerado o primeiro e primordial passo a caminho de uso racional de energia, porque como ele se trata de uma análise energética daquela instalação elétrica como um todo, né? É ela que vai te trazer subsídios para conseguir, para pensar em como modificar o teu uso de energia, tá? E ela basicamente é o quê? É uma análise sistemática dos fluxos de energia em um sistema particular. Em um sistema particular, o que seria? Uma edificação, uma indústria, uma parte de uma indústria, às vezes, né? Uma loja, né? Um shopping, pode ser pensado no shopping como um todo. Então, ela vai, e análise sistemática, por quê? Porque você tem um passo a passo a ser seguido ali, e esse passo a passo tem que ser obedecido, né? Obedecido não, mas é bom seguir os passos ali para acabar não se perdendo. E por último, eu coloco essa diferença entre racionalização e racionamento energético, que pode causar confusões, né, entre esses dois termos, mas quando a gente fala de racionalização, né, a gente está pensando, ela vem de racional, né, ou seja, é o uso racional, é o uso eficiente de energia, né, igual, por exemplo, eu, sei lá, ligo as luzes da minha casa, estou sozinho em casa, mas todas as lâmpadas da casa ficam acesas. Isso não é um uso racional de energia. Eu não preciso deixar a minha casa totalmente iluminada como se tivesse 50 pessoas dentro da sala de aula, dentro da casa, né? Mesma coisa sala de aula, né? Tem muita gente, vocês devem ter percebido na época presencial que tem muita gente que usa a sala, ao sair deixa as lâmpadas da sala acesas, né? Eu já vi até o projetor, né, aceso lá sozinho. Isso não é um uso racional. E quando a gente fala em racionamento de energia, ele vem de racionar, né, de dividir, né? Então, basicamente, eu acho que a gente teve, não lembro quando foi aquele racionamento, a gente teve racionamento de água, que aí culminou no racionamento energético também, de energia elétrica, né? Mas o racionamento, ele quer dizer que você só pode gastar X, né? A gente tá passando no Brasil, né? No Paraná, eles estão passando por um racionamento de água severo lá. Não sei se vocês têm conhecimento disso, mas eu conversei com meu orientador essa semana, e ele mora lá. Ele disse que um tempo atrás eles estavam com 36 horas com água e 36 horas sem, né? Então, imagina que coisa maravilhosa, né? Então, isso que é o racionamento. Você tem uma certa quantidade ali, acabou, já era. Daí, a gente, para sedimentar e para justificar a auditoria energética, tem um dado que é bem interessante, que as pesquisas mostram, pesquisas quantitativas, né? Eles mostram que o custo que eu tenho para reduzir uma quantidade de energia elétrica consumida, né? Ele é um quarto do custo para eu gerar essa mesma quantidade de energia, essa quantidade de energia, né? Então, sei lá, é mais barato eu trocar uma lâmpada, né, do que eu estar gerando essa energia, trocar uma lâmpada por uma mais eficiente, por exemplo, a incandescente por uma fluorescente ou a fluorescente por uma LED, do que eu estar gerando essa energia, o custo de eu gerar essa energia. Por isso, é tanto que tem, não sei se a Celesc já teve, eu lembro que a Copel teve até um tempo atrás, né, quando eles proibiram a incandescente, que eles estavam trocando sem custo a lâmpada incandescente por lâmpadas fluorescentes, né? Por quê? Porque para eles é vantajoso. Se para eles é vantajoso, imagina para nós, né? E aí a gente entra na parte de etapas dessa auditoria, da auditoria energética, que também é do Programa de Uso Racional de Energia, né? Basicamente, ela é composta desses 4 passos, né? Identificar, quantificar, modificar e acompanhar.
tá? São esses os 4 passos aí que a gente vai ter, certo? Dito isso, né? Cadê meu negócio? Identificar, quantificar, modificar e acompanhar. Isso. As 2 primeiras etapas, identificar e quantificar, é o que nós vamos estar fazendo na etapa de auditoria energética. É isso que a gente vai estar buscando fazer. A parte de modificar e acompanhar, isso daí vai estar mais relacionado com a própria empresa, tá? A empresa vai estar fazendo esse processo de modificar e acompanhar, ou contratar uma outra empresa. Se ela vai contratar uma outra a mesma empresa para fazer isso, também pode, tá? Mas aí a gente entra em várias questões, né? Tem muita gente que pergunta por que a auditoria, ou como um todo, né? Por que a auditoria normalmente é feita por outra empresa e não a nossa? Alguém me dá um motivo? Por que a auditoria é feita por outra empresa e não, sei lá, Arte e Fama? Foi a primeira empresa de São Bento que veio à minha cabeça. Por que a Arte e Fama lá, ela vai contratar uma pessoa de fora para fazer uma auditoria energética, né? E ela pode fazer isso, né? Então, contratar de fora, ou usar uma pessoa de dentro que ela também pode fazer isso. É um motivo bem simples, na verdade. Basicamente por causa de certa forma, protecionismo, né? Imagina você estar inserido dentro da empresa por 10 anos, 15 anos, sei lá, e te coloca para fazer uma auditoria energética, em especial, aí, é muito difícil a gente ter criatividade para fazer modificações dentro da empresa. Às vezes aquele processo está tão certinho na nossa cabeça que a gente não consegue pensar uma outra forma. Então, é bom trazer esse olhar externo, né, para olhar para dentro da empresa. Tá? E também por questão às vezes é complicado você apontar erros de uso dentro de um colega seu de trabalho e tal, às vezes pode gerar um mal-estar ali, então você acaba evitando esse mal-estar só contratando uma empresa externa, né? Hoje em dia as empresas são espertas, tudo que pode gerar um mal-estar, ela contrata empresas de fora, né? Hoje em dia tem até empresa para demitir funcionário, não sei se já viram, né? Já chega lá uma galera de malinha preta e tal, vai lá, não é nem o RH que demite, eles vão para uma sala, vai chamando um por um e demitindo, né? Tem uma galera que faz isso aí. Então, aqui foi, né? Então, nas etapas de identificar e quantificar, a gente tem que responder algumas questões, né? A gente tem que se questionar dessas questões, né? Quanto de energia está sendo consumida nesse lugar? Quem está consumindo energia? Qual é o setor que está consumindo essa energia, né? Ou as pessoas que estão consumindo, né? De repente é uma coisa para vocês pensarem até na própria residência de vocês. Se vocês têm uma residência aí com 4, 5 pessoas, quem é a pessoa que mais gasta energia? Você consegue bater o martelo, que é a pessoa A, B, C ou D? Né? Ou até enumerar quais são aquelas que tem, qual que vai consumir mais ou menos, né? É complicado, assim, até dizer quantitativamente, né? Setor tal consome mais do que tal, mas ele produz mais ou produz menos, e assim sucessivamente, né? E também como se está consumindo essa energia, ou seja, qual é a eficiência que eles estão gerando lá, né? Porque a eficiência, ela vai estar relacionada diretamente ao custo final do produto, né? E essa parte de identificar e quantificar, como a gente até falou anteriormente, né? Ele constitui o primeiro e decisivo passo para a gente buscar o uso racional, né? E ele vai requerer medidas e ações posteriores. Não adianta de nada eu identificar e quantificar, né? E aí depois eu não botar a mão na massa, né? Eu só vou, é até pior, né? Porque só encontro os erros, aponto os erros e tu morre com aqueles erros ali. Então é triste, né?
Então, você sempre vai ter medidas e ações necessárias para que algo mude, tá bem? E aí, a gente tem alguns procedimentos que são padronizados, não quer dizer que são os únicas formas de se fazer auditorias, né, mas vou demonstrar 3 aqui, né, que elas são bem conhecidas, tá? Então, o primeiro dele é um diagnóstico energético, que nós chamamos, ele é essas 2 primeiras vocês vão ver que ela é mais simples, né, e a terceira ela é um pouco mais complexa, tá? Então, o diagnóstico energético, ele estuda as unidades consumidoras, né? Ele vai fazer um estudo aprofundado sobre as unidades consumidoras e, normalmente, ela vai estar relacionada à energia elétrica, por ser mais fácil de fazer um levantamento, né? Porque para você ter uma resposta boa, você precisa fazer um levantamento do perfil de consumo, né? Por uso final de tipo de energia, né? Não só a eletricidade vai ser uma fonte principal a ser analisada, mas não somente ela, né? E comparando com a amostra dos principais setores produtivos, né? Então, eu tenho diversos setores ali, como que está o consumo de energia em cada um deles, né? É justificável o aumento, o setor A ter o consumo dobro do setor B? Talvez seja, talvez ele tenha a produção que é o dobro também, né? Mas é bom verificar isso, porque às vezes, os 2 setores produzem a mesma quantidade, mas o setor A está consumindo o dobro. O que é que está acontecendo? Provavelmente tem algum maquinário lá que está precisando do retrofit, que nós chamamos, né? Uma modificação, uma manutenção, uma modificação naquela máquina, tá? E daí, para você fazer isso, você vai ter que fazer levantamento de dados em campo, né? Tem diversas formas para você fazer esse levantamento de dados, né? O mais confiável é utilizando o que nós chamamos de analisador de potência, né? Que aí você coloca esse equipamento, deixa ele lá um tempo, né? Gravando as informações, né? E depois você vai lá e coleta esses dados para fazer uma análise posterior, né? E ele aborda essencialmente eletricidade, como eu havia falado. Certo? Então, esse é o primeiro tipo que nós temos, o diagnóstico energético. Além desse, a gente tem autoavaliação dos pontos de desperdício de energia elétrica, tá? Então, esse cara, basicamente, é um roteiro, né, que é elaborado aí por pessoas, então, eu acho que se você procurar na internet, você vai encontrar alguns modelos de roteiro, e a ideia é encontrar os principais pontos de desperdício, tá? Que ele é realizado pelo próprio consumidor de energia, né? Se a gente pensar isso numa residência, por exemplo, a gente poderia colocar nesse formulário, as lâmpadas da sua casa são do tipo A, B ou C, porque o tipo A é pior do que o B, pior que o C, né? Então, já o roteiro faz uma pergunta e já dá uma certa solução, né? Mas ele pode ser aplicado em indústria, né? E ele não considera combustíveis, né? Porque é difícil você mensurar isso daí. E aí, por fim, eu tenho um estudo de otimização energética. Esse cara aí é o mais completo, porque além de analisar toda a parte energética, toda a parte de eletricidade, de combustíveis, de tudo, né, que vai acontecer, ele também inclui análises econômicas, né? Então, nesse cara aqui, dá para você ir lá e mostrar para o cara, tu vai fazer a alteração A e tu vai ter esse retorno financeiro daqui a X anos, né? Ou daqui a X meses, e assim sucessivamente, né? E sempre ao final do estudo de otimização energética, você tem que propor alternativas para o consumidor, certo? Mas até por ser uma análise mais minuciosa, mais detalhada, mais específica e mais precisa, né? Ela é bem mais demorada e bem mais custosa, né? Muitas vezes a gente pode levar só semanas, né? Às vezes você precisa se a indústria não tiver, você precisa, o ideal seria você ter 12 meses de dados, né? E aí você pode fazer ao longo do tempo,
você pode fazer ao longo do tempo. Por que que a gente precisa dessa quantidade de dados, né? Porque, especialmente aqui no Sul, né, a gente tem mudanças drásticas de clima, né? Tem épocas que são mais chuvosas, tem épocas que não, tem épocas que é mais frio, tem época que parece que é um forno, né? E o pessoal fala lá, né, que eu deveria ser acostumado com o calor, mas o calor daqui é 30 vezes pior do que o calor do Ceará. Todo mundo acha que é mentira, mas no Ceará tem vento. Aqui, quando resolve fazer calor, não tem vento. Parece um forno lá, com portinha fechada, e a gente sendo cozinhado, né? Então, como eu falei, as duas primeiras metodologias, elas são consideradas elas são mais simples e por isso eu consigo ter um resultado mais imediato, porque eu consigo dar uma resposta mais rápida para o meu consumidor, tá? O último é mais demorado, porém ele é o mais indicado para você ter um tratamento completo, tá? Existe um software, que é um software da Procel, né, que ele é chamado Mark 4 Plus, né? Que eu até tentei baixar ele, mas para baixar ele você precisa fazer um registro na Procel, e por alguma razão eles não estão me aceitando lá, devem ter puxado meu registro lá e estão com algum probleminha, não sei o que diabo aconteceu lá. Eu sou uma pessoa tão boazinha e não me aceita. Mas, enfim, uma hora eles me aceitam lá, quando eles me aceitarem, daí eu mostro o software para vocês, mas aí fica também para, de repente, vocês entrarem lá, tentarem fazer o cadastro e baixar o software para a gente, né? Se fosse um arquivo executável simples, aí manda que eu boto lá no Classroom, já que ele é gratuito. Então, aí a gente entra num possível passo a passo que a gente pode fazer, né? Esse passo a passo foi proposto por um trabalho do Nogueira, em 1990, bem novinho, né? Esse trabalho. Então, basicamente, né, só que como o procedimento não muda, né, então não tem muito o que inventar mais, né? Então, a gente faz o levantamento de dados gerais da empresa, faz um estudo dos fluxos de materiais e produtos, né, é ideal que isso aqui seja atualizado, né, tem gente que vai lá fazer um estudo desse, a empresa te fornece dados de 6 meses atrás, não adianta, tem que ser dados atualizados. Aí você faz uma caracterização do consumo energético, né? Como que está sendo consumida essa energia, onde está sendo consumida, algo parecido com aquilo que eu mostrei na primeira aula, onde tinha aqueles gráficos de pizza, dizendo, o consumo vai para a indústria, vai para o comércio, vai para setor público, só que isso dentro da indústria, né? Dizendo, setor tal é tanto, setor tal é tanto, né? E assim sucessivamente, né? Daí você avalia a avaliação das perdas de energia, né? Depois, desenvolvimento dos estudos técnicos e econômicos das alternativas de redução das perdas, né? Aí você vai analisar técnica e economicamente, né, as possíveis mudanças que vocês vão efetuar, tá? E depois a elaboração das recomendações e conclusões. Gente, meu gato tá roncando aqui, então se vocês escutarem um barulho, é ele roncando, tá? Falei, ele acordou, ficou com raiva. Esses gatos, bicho, tá louco. Mas aí você faz uma elaboração de recomendações e conclusões, que eu até coloco um exemplo no final aqui da nossa aula de hoje, tá? Aqui é uma possível composição de um relatório, né, tudo que ele deveria conter, né, então, basicamente, a gente começa com um resumo executivo, né, mostrando tudo que se pretende fazer, onde que está sendo feito, né, que aí entra um pouco nas informações da empresa, né, localização, indicadores, descrição dos processos que existem na empresa, né, até para alocar quais são os possíveis pontos ali e os processos, né, para ser de entendimento no relatório como que está sendo o processo. Daí tu entra nos estudos energéticos, que aí você vai fazer um levantamento de carga instalada dos sistemas elétricos, né, carga elétrica instalada basicamente é tudo que está conectado à rede, né, então qualquer coisa que está ou pode estar conectada à rede é o que eu chamo de carga elétrica instalada. Análise das condições de suprimento,
né? Aí entra um pouco nos conceitos de qualidade de energia, que a gente vai ver na segunda parte da nossa disciplina, e só para ali por, não sei se em dezembro, ou talvez já no próximo ano, tá? Daí estudo dos sistemas de distribuição de energia elétrica, né, como que tá as variações de tensão, que também entra na parte de qualidade de energia elétrica, estudo do sistema de iluminação, se ele é eficiente ou não, quais são as lâmpadas que estão sendo utilizadas, as lâmpadas que estão sendo utilizadas, elas são próprias para aquele fim, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso e também, não hoje, mas estudo de sistema de iluminação e de motores, a gente vai falar um pouco em aulas futuras, tá? Aí do motores elétricos, né, analisar o nível de carregamento dos motores, né, se eles estão sobrecarregados ou não, que isso vai afetar o rendimento deles, e aí, rendimento e eficiência andam juntos, né, e condições de manutenção, né, esses caras estão bem, a manutenção está em dia, manutenção preventiva e preditiva, né, daí eu entro em sistemas térmicos e mecânicos, né? Que aí entra toda a parte mecânica, né? E aqui, depois eu tenho a análise da racionalização de energia. E aqui também está descrito mais ou menos o que deve se conter ali, né? Estudos técnicos e econômicos das alterações operacionais de projeto, como, por exemplo, da viabilidade econômica, da implantação de sistemas de alto rendimento para acionamento e iluminação, viabilidade econômica da implantação de sensores de presença e assim sucessivamente, tá? Tem várias coisinhas ali que é bom falar, tá? Daí, muitas vezes, é apresentado os diagramas de Sankey, que a gente já vai mostrar eles aqui. Aí a gente fala em recomendações, conclusões e depois anexos, né? Os anexos vão ser figuras, esquemas e tabelas de dados, tá bem? O que são os diagramas de Sankey? São esse cara aqui. Não sei se vocês já viram algo parecido com isso. Mas, basicamente, esse diagrama, ele quer mostrar e representar de forma gráfica, né, de forma de fácil visualização, os fluxos energéticos de uma certa empresa, normalmente separados por processo, né? Então, basicamente, ele mostra qual é a energia que na entrada, o que é que eu tenho no meio, né, desse cara, e aqui é a minha saída. Essas curvinhas para baixo são as representações das perdas, né? Então, quando você faz um diagrama de Sankey mostrando a situação original e a situação modificada, né, como está aqui, situação original e a situação modificada, eu consigo ter uma visualização mais clara e mais direta, né, do quanto eu estou economizando de energia, né? Aqui você pode ver que ele está entregando mesmo 48 quilowatts, né, nas duas situações, só que o que é que aconteceu? Foram reduzidas as perdas, né, trocando equipamentos nesse processo, né? Quando era 28, passou para 16, o de 24 passou para 14. E assim eu não injeto mais na minha rede, eu não injeto mais somente 88 quilowatts, né? E assim eu economizo energia, tá bem? Seguindo ali, a gente precisa de alguns dados, né? Quando a gente vai fazer aquela análise mais completa, a análise energética, a gente precisa de diversos dados, né? Da empresa, né? Ou do local que a gente está fazendo essa auditoria, né? E alguns deles são esses, não quer dizer que eles sejam, esses aí só precisa disso, não, se você, enquanto engenheiro lá que está responsável por isso, vê que precisa de um outro dado, você tem que fazer a solicitação, tá? O processo de auditoria energética em especial, pessoal, ele é bem aberto, ele vai variar de caso para caso, tá? Ele não tem uma fórmula de bolo ali, de pão, para você tocar e fazer do início ao fim, tá? Então, a gente vai precisar de consumos mensais de água, energia elétrica e combustíveis ao longo do ano, né? Aquilo que eu falei para vocês que é bom a gente saber esse quantitativo anual, né?
anual dividido mensalmente, né? Plantas e desenhos, esquemas detalhados das instalações, né? Tudo e qualquer projeto que você tenha bom apresentar. De preferência, o que nós chamamos de as-built, tá? As-built é do inglês conforme construído. Porque, não sei se alguém aqui já trabalhou em qualquer tipo de construção, desde a civil até elétrica, mecânica, o que diabo for, né? Mas, normalmente, pessoal, encontram-se dificuldades no decorrer da execução do projeto. E quando isso acontece, são feitas modificações. E essas modificações são feitas em campo. Aí o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa não passa aquela informação para o projeto depois, né? Então, o projeto, antes mesmo da obra ser inaugurada, o projeto já está defasado, né? Então, o ideal é que esse cara esteja certinho como tá, né? Eu, por exemplo, fiz um serviço no interior do Paraná para Mate Leão, na época, quando a Mate Leão foi comprada pela Coca-Cola, né, a Coca-Cola mandou fazer todos os projetos as-built das fábricas da Mate Leão, porque eles não tinham. E era uma exigência da Coca-Cola de ter essas informações. Aí foi bom que daí eu ganhei um dinheirinho com essa bagaça aí. Mas é trabalhoso, hein, meu? Fazer um as-built e não tinha nada, não tinha nem planta inicial, teve que começar do zero lá, o negócio foi feio, bicho. As plantas tinha parede que não existia, parede que não existia mais, parede que não estava no projeto inicial, era terrível. Daí eu preciso de balanços energéticos de material atualizados para cada unidade, aquilo que eu falei, né, tem que estar atualizado, tem que ser recente os dados, tá? Temperaturas e pressão nos pontos relevantes, valores medidos e de projeto, né, especialmente em casos de mecânica, né, como que está a temperatura e pressão, né, nesses caras, né, pressão é muito importante para saber se o negócio não vai explodir, né, temperatura também, mas a combinação das duas é um caos. O que mais? Características elétricas dos equipamentos e valores medidos associados, né? Então, como que são esses equipamentos, quais são os valores que eu estou medindo, esses valores estão batendo ou não, por que que eles não estão batendo, né? Todas essas perguntas têm que serem feitas a partir desses dados. Considerações sobre as especificações do produto e de caráter energético. Consideração, isso do produto que a empresa faz, tá? Qual é a quantidade de energia que ele faz, para aí eu conseguir mensurar essa dependência, digamos. E aí eu tenho considerações ambientais e de locação da empresa, isso é de extrema importância, tá, pessoal? Porque dependendo da localização e dependendo de alguns dejetos que essa empresa tem que se livrar, existem diversos processos a mais que devem ser considerados, né? Até nesse caso dessa própria Mate Leão, né? Após todo o processo, ele fazia um tratamento da água que era utilizada para lavar a erva mate lá. E aquela água saía, parecia cocô, basicamente, assim, porque não sei o que é que como ela vinha e tal, mas saía um negócio assim, eu acho que porque o cheiro era, como era muita erva e muito concentrado, aquele material era um cheiro muito forte, né? E até no dia que eu estava lá, teve um problema no sistema de tratamento deles lá, e eles começaram o sistema começou a jogar água suja direto no rio, né? Porque eles faziam o tratamento dessa água e desembocavam no rio, né? Uma localização estratégica para gastar menos com dutos e tal. Cara, mas pensa uma empresa maluca, assim, foi 90% dos funcionários lá para tentar resolver, porque tem uma multa lá agora me fugiu o nome da empresa ambiental do Paraná. Empresa ambiental do Paraná, não vou lembrar.
Então, tem que ser levado isso em consideração, tá? E perspectivas de alterações no processo, né? Questionar o pessoal, existe algum tipo de mudança necessária, ou que vocês veem como necessária, né? Ou ampliação do processo, né? Ou ampliação da planta, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? E aí, quando você faz todas as análises, você vai fazer considerações e recomendações. E essas considerações e recomendações, elas vão estar em ordem de prioridade, né? Normalmente prioridade média e alta, né? Prioridade baixa, normalmente elas são descartadas, vamos dizer assim, a priori, tá? Mas nada impede você colocar lá uma prioridade baixa, né? Quando eu tenho uma prioridade alta, elas devem ser extremamente, fortemente justificadas, mostrar para o consumidor por que ele deve fazer aquela operação, tá? Por que ele deve, o que é que ele vai ganhar com isso, né? Basicamente, se é empresa, se é indústria, você tem que falar o que é que ele vai lucrar com isso, quanto tempo ele vai pagar esse processo, tá? Na parte de operação, de aplicação imediata, recursos disponíveis ou apenas treinamento, né? O que é que eu preciso para operacionalizar essa minha prioridade e manter esse cara, né? E média, né, geralmente menos interessantes pelos recursos necessários ou pelo benefício esperado, né? Então, esse cara aqui, ele não tem significância, digamos, né? Normalmente o pessoal vai acabar se focando nessas altas aqui. Mas a operação e manutenção, também eles vão pensar aí no que é que precisa para cada um desses caras, tá bem? E aí, vocês devem estar se perguntando, tem aquele monte de dado, o que é que eu precisaria para fazer uma auditoria energética, né? Além de experiência, que aí você só vai pegar com o tempo, né, conhecimento, né, estudo, você precisa de alguns equipamentos, né? E aqui eu listei alguns deles, né, que são necessários, né? Termômetro digital, analisador de gases de chaminé, anemômetros, né, que medem a velocidade de vento, psicrômetros, que ele mede velocidade de máquinas girantes, né, velocidade de rotação, luxímetro mede a luminosidade de um ambiente, e alicate amperímetro, daquele corrente elétrica no sistema. Aí tem vários outros, né? Tem termovisor que o pessoal utiliza, que aí são equipamentos caríssimos, né? Analisador de potência, analisador de potência ele vê também a qualidade da energia elétrica. Então, vai depender muito, tá? Uma coisa que normalmente é feita é quando se faz uma auditoria, né, energética, você vai ter duas equipes, né? O ideal é que se tenha duas equipes com duas qualidades diferentes, né? Uma voltada para a parte específica de elétrica e outra voltada para a área mecânica, né? Onde vai ver os processos mecânicos como um todo, né? E o processo mecânico vai desde da parte metálica, como a parte de termodinâmica, do processo de caldeiras, por exemplo, né? Então, tudo isso entra na parte mecânica, tá bem? Então, seria a aula onde eu queria chegar, seria aqui, né? Eu só queria fazer um lembrete, né, final, que eu fui fazer o acompanhamento das, das atividades lá, e eu até peguei essa aqui como exemplo, tá? Que tinha só 5 pessoas, né? E o engraçado, vocês não entenderam meu humor, né, cara? Ninguém escolheu a beleza do Thor aqui, ó. Aqui, ó. Aí, o que é que vai acontecer hoje? Vai chover hoje só de mal, porque o bicho tá brabo, vai sair, cair uns raios aí. Não vai ter nem mais aula mais tarde. Então, raiva que ele tá. Por enquanto eu estou vendo de vez em quando lá para atualizar e tal. Eu deixei para atualizar hoje, para ver se as outras estavam, todo mundo tinha respondido, mas nenhuma, assim, tipo,
tem aula que tem 50% de pessoas que responderam, né? Então, é bom a gente saber isso daí, o que é que está acontecendo, se tem alguma coisa errada, se tem mais gente matriculada, ou se tem gente matriculada que não está vindo assistir de nenhuma forma, nem síncrona, nem a parte gravada depois. Tá? Então, só se atentem para isso aí, pessoal, que daqui a pouco eu vou limitar essas datas, tá? Vou limitar essas datas, porque senão daqui a pouco eu vou ter muito trabalho, tá bem? Ficar olhando isso aí toda semana, um por um, é complicado, tá? E além disso, aqui eu coloco só as referências que eu utilizei, né? O trabalho do Cupani, um trabalho de três, aqui é o da Procel, né? Desses três que foram, na verdade, esse trabalho trabalho de conservação de energia da Procel, ela tem diversos autores, mas os três principais são esses três aqui. E também a parte notas de aula do professor Nogueira, né, da Federal de Itajubá, né? A Universidade Federal de Itajubá, uma universidade gigante na parte energética aí, tá? Daí seria basicamente isso, né? Eu fico aí aberto para possíveis perguntas que porventura tenha, né? E seria isso a aula de hoje. Alguma pergunta, consideração, povo? Se não, agradeço aí pela presença aí. Estão dispensados, só não esqueçam de fazer lá a atividade, já está lá no Classroom. Então, só responder lá e fechou o barco por hoje. Fechou? Professor, posso só